senhoras e senhores, estamos aqui em mais um Alaska Podcast Orlando. E hoje temos o orgulho e o prazer de ter aqui Alexandre Morelli, casado com a Leninha Morelli, pai de 5 filhos, um homem de Deus, mentor, um estrategista GCM. Você precisa explicar isso melhor depois aí, né? Líder global, libertadores e fundador da Plenitude Corp. O criador do método Origem e Destino. Já é um prazer ter você aqui, irmão. Prazer é todo meu irmão. Aqui ter o nosso podcast aqui é um orgulho e uma satisfação. Fala um pouquinho de você aí, meu irmão. Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui, Edu, no seu podcast. E quando eu decidi vir aqui para os Estados Unidos, no final do ano passado, na verdade a decisão foi no início de 2024. Me lembro que eu estava aqui nos Estados Unidos, a gente veio passar o Réveillon aqui, né, de 23 para 24. E o Nésio Monteiro, que é meu sócio, meu irmão, uma grande pessoa que hoje eu tenho a honra de caminhar junto já há mais de 6 anos, ele nos informou. Naquela época eu era CEO de todo o ecossistema do Nésio Monteiro lá no Brasil. Então eu estava tocando toda a operação dele lá, mais de 25 negócios. E aí ele falou comigo, Ale, reúne o time aí, porque eu tenho uma notícia para dar. Um dia antes, a gente tinha feito uma live. Eu estava fazendo um lançamento meu aqui nos Estados Unidos. Né? Eu estava no Brasil, morando no Brasil, mas vim fazer um lançamento aqui. E a gente estava fazendo uma live o dia da abertura do carrinho do meu produto. E quando acabou aquela live, Edu, eu senti muito forte no meu coração que o Nésio ia vir morar nos Estados Unidos. Sério? Aí acabou a live e tal, eu senti isso, chamei minha esposa, chamei meu sócio, que na época estava junto comigo na mesma casa que a gente estava hospedado. Falei, gente, eu acho que o Nésio vai vir morar nos Estados Unidos, se prepara que vai vir coisa nova aí. No dia seguinte, irmão, ele me ligou, falou, olha, chama todo o time do Brasil, nós vamos fazer uma call por vídeo aí com todo mundo que eu tenho que dar uma notícia. E ali ele deu essa notícia aí. E foi a partir disso que veio algo muito forte no meu coração de ter uma experiência, de passar um tempo aqui nos Estados Unidos, né? Passou um ano, 2024 todo, eu permaneci no Brasil, em Alphaville, até que dia 31 de dezembro de 2024, à meia-noite, eu botei o pé para fora do aeroporto aqui de Orlando e a gente começou essa nova fase aqui. Essa nova jornada. Exatamente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Morelli, sou casado para sempre com a minha rainha, Leninha Morelli. Juntos nós temos 5 filhos. Sou empresário, escritor, mentor, investidor e tenho 52 anos, mais de 30 anos no mundo dos negócios, tocando operações, ajudando empresários. Eu me destaquei muito, Edu, ajudando os empresários no negócio deles. Claro. Por muito tempo, eu era ali responsável por tocar a operação de vários empresários no Brasil. Né? Até que eu fui para o público, setor público, toquei por 7 anos a educação profissional do governo de Goiás. A gente conseguiu formar mais de 40 mil jovens com educação profissional no estado de Goiás. Tenho muita alegria, uma honra muito grande ter feito parte desse time. A gente conduziu esse time lá durante 7 anos. E depois disso eu tive uma mudança de rota na minha vida e que talvez a gente pode, ao longo desse podcast, eu possa aprofundar um pouco mais como isso aconteceu. Eu acho que assim, todos veem você, o Alexandre Morelli, hoje, um cara bem sucedido e tal, mas você teve uns tropeços na sua vida, você teve alguns altos e baixos. Conta um pouquinho dessa história. Sim, que eu como acho todo que, mundo, né? Como todos. E todos podem ter um recomeço, todos têm o direito, têm a segunda chance, verdade? Completamente, cara. Bom, eu nasci na periferia de São Paulo, na Vila Guarani. Não sei se você conhece, você é de São Paulo. Conheço. Vila Guarani ali, na rua Elza Fagundes, foi quando eu, já um pouco mais criança ainda, né, mas com um pouco de consciência sobre o ambiente que eu estava, onde eu estava inserido, eu percebi que ali, ficando ali naquele lugar, o meu destino era complicado. Ruim. Né?
Eu me lembro, Edu, que ali onde eu morava era uma região bem perigosa, né? Com criminalidade alta, Certo. índice de criminalidade alto. E eu morava ali nessa rua, Elza Fagundes, quando eu conheci meu pai. Por quê? Quando eu nasci, a minha mãe já não estava mais com o meu pai. Certo. E ela teve que esconder a gravidez, né? A família dela, meus avós, enfim, não aceitavam uma mãe solteira. Pensa bem, lá em 1973. 73, né? Então a minha mãe me carregou na barriga por 9 meses ali com uma faixa que prendia a barriga dela e comprimia a barriga para não parecer que ela estava grávida. Uau. E eu passei ali, esse período ali, Provação. escondido, né? Você vê como as coisas são, né? Hoje eu ajudo muita gente com a parte também de desenvolvimento pessoal, né? Através de inteligência emocional, Uhum. espiritual e, enfim, as pessoas, cara, elas têm raízes dos seus bloqueios, dos seus traumas, tudo gerado na infância. E isso acaba gerando consequências na vida adulta, Isso não né? tenha dúvida, né? E acabou, cara, que eu tive uma infância bem complicada, né? Quando eu nasci, a minha mãe me deu para uma família, para mim poder ser cuidado por eles, porque ela não podia me levar para a casa dela, a casa dos meus avós. Aham. E aí passou alguns meses ali, meu avô decidiu me conhecer. Aí ele foi com a minha mãe na casa dessa família e quando ele me viu, ele não resistiu. E te trouxe. E aí me pegou de volta e começou a minha jornada. Eu morei com meus avós, com a minha mãe, até que minha mãe conheceu o meu padrasto. E aí eu fui morar com ela. E lá com 7, 8 anos de idade, mais ou menos, eu descobri que o meu padrasto não era o meu pai. E que eu tinha um pai biológico. E aí minha mãe me levou para conhecer e tal. Foi quando eu fui passar uma temporada morando nessa rua, na rua Elza Fagundes, Elza Fagundes. na Vila Guarani, que foi onde eu fiquei ali tendo contato com todo tipo de gente. E eu me lembro que a bandidagem ali rolava solta, então era um ambiente bem complicado, né? Mas, com 12 anos de idade, eu decidi voltar a morar com meus avós maternos. E aí eu fui morar com eles e eles foram para Vitória, no Espírito Santo. Você conhece Vitória? Conheço. Já teve lá já? Teve, muito legal. Lindo, Litoral. lindo, 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 maravilhoso. lindo. Mas só para colocar um adendo, Ale, Ah, às vezes você fala sobre os pais darem à criança o preconceito contra uma gravidez. No mundo que nós vivemos, a gente acha isso anormal. E é uma coisa que a gente vê muito, né? sim, cara, eu Não não é uma sou, eu coisa. não sou privilegiado por ter vivido isso. A verdade é que eu sou parte de milhares e milhares de Exatamente. filhos que não tiveram a presença do pai, Aham. né? E aqui, Eduardo, acontece o seguinte, cara. Eu não sei qual a crença sua que você que está assistindo aí, o que você acredita do ponto de vista religioso, e eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito muito em Deus, né? E Deus, ele fez algo fundamental para a gente poder ter uma vida boa aqui na Terra, ter uma vida plena, que é a família, Uhum. né? Então existe sim, no mundo espiritual existe uma batalha muito forte e o objetivo do maligno é destruir a figura paterna. Porque a figura paterna aqui na Terra representa Deus. Então nós temos Deus, temos Jesus e temos o Espírito Santo, ou seja, a Trindade divina. E Deus criou a família para representar essa Trindade aqui na Terra. Uau. A Bíblia diz o seguinte: nós somos imagem e semelhança Uhum. e fomos feitos para dominar sobre todas as coisas. E o que acontece com isso? Quando você entende essa passagem, você começa a entender que Deus está dentro de você. E você, como homem, como cabeça, representa Deus aqui na terra. A mulher representa o Espírito Santo. E seu filho é Jesus. Trazendo essa representação para a terra, é como se as pessoas hoje, o maligno, quisesse
descredibilizar Deus quando ataca a paternidade, quando descredibiliza o pai. Então isso é muito forte porque a grande batalha hoje é acabar com a família. Hoje existem narrativas que querem acabar com a família, justamente por isso. Então, quando a figura paterna não está presente, a criança ela fica sem proteção, sem direção e sem limites. Então, anota isso aí, você que está assistindo esse podcast. O pai ele precisa dar direção, precisa dar proteção e precisa impor limites. Uma criança sem limites se torna um adulto disfuncional. E aí ele acaba se envolvendo numa série de coisas. Eu trilhei esse caminho por conta da falta de paternidade. Então eu tive uma jornada desafiadora, vamos colocar assim. Fiz escolhas equivocadas por falta de direção da paternidade. Não tive a proteção dos ambientes, então eu me envolvi em vários tipos de ambientes. E aqui é um dos elementos mais fortes para você ter os comportamentos que você tem, qualquer pessoa. Todos os comportamentos, quando você olha para o ambiente da pessoa, você entende o comportamento. Porque nós somos fruto de ambientes. Então, se você quer ter comportamentos saudáveis, se você quer ter bons resultados, você precisa estar em bons ambientes, com boas pessoas. Pessoas que têm princípios, valores, pessoas que têm propósito, que sabem o que quer. Então, aí você pensa assim, ó, direção. O que é direção? É para onde vamos? Então, quando você pensa assim, cara, o meu pai, ele tem a responsabilidade de apontar para onde eu preciso ir. Ou seja, o que eu não preciso fazer? A Bíblia diz o seguinte: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então eu posso beber, eu posso cheirar cocaína, eu posso fumar maconha, eu posso trair minha esposa, eu posso tudo. Tudo. Só que isso me convém? Por quê? Edu, nós não estamos aqui só por nós mesmos, só para fazer as nossas vontades. Nós estamos aqui para cuidar de gente. Nós estamos aqui para cuidar dos filhos. Nós estamos aqui para deixar um legado. Nós estamos aqui para gerar uma transformação para as pessoas. E eu sou um gerador de transformação e você também. Aí tem muita gente Também. que não entende. Às vezes você está pensando assim, mas isso aí é muito lindo, né, na teoria. Exatamente, a teoria não é assim. A verdade é que as práticas que eu tenho estão muito longe de uma teoria perfeita. Por quê? Não são as pessoas certinhas que vão transformar o mundo. Presta atenção nisso. Isso aqui pode curar você que está assistindo isso aí, porque às vezes você passou por traumas, você foi abusado, você se envolveu com drogas, você foi enganado, traído, seu sócio te roubou e você criou uma série de bloqueios, uma série de traumas que estão impedindo você de prosperar na vida porque você não quer se arriscar mais. Tudo aquilo que você viveu é uma pedagogia para que você possa ajudar outras pessoas e fazer com que outras pessoas não vivam aquilo que você viveu. Eu falo muito sobre isso, que quando você passa por um problema ou por uma situação que não é que você nasceu nisso, você viu tudo isso e fez exatamente o que fizeram com você no seu andar da sua vida. E eu falo muito sobre o que você aprende de tudo isso, porque você aprende pelo amor ou pela dor, né? E as consequências são grandes, né? Porque a dor machuca muito, né, Lê? Quando você, no andar da sua vida, você comete erros que talvez infantis, né? E ou talvez que sejam... Na verdade, Edu, o que acontece, cara? Todos nós adultos que carregamos feridas, são feridas lá na nossa infância. Exato. Então, nós temos uma criança interior que está machucada. E nós precisamos sarar isso. Ou você faz disso do limão uma limonada, porque disso você tem que tirar força para você
Ajudar outras Sim, pessoas. claro, Essa claro. é isso que eu acho que aonde você evoluiu muito. Mas assim, demorou um pouquinho. Exato. Demorou um pouquinho. Na minha juventude ali, eu fui atleta, joguei basquete, enfim, eu comecei a trilhar um caminho bacana, Uhum, né? Só que chegou em determinado momento, o ambiente acabou vencendo. uhum. E esse ambiente foi um ambiente onde eu comecei a usar drogas, comecei a sair para balada, mulherada, um monte de coisa que hoje eu entendo que são prazeres imediatos Prazeres imediatos. que querem roubar, Uhum, né, resultados duradouros. exato. Então, todo prazer imediato, ele rouba resultados que vão ser permanentes. Você busca ali resultados rápidos, né, para poder satisfazer algum tipo de necessidade do seu ego, Uhum, porque, cara, aquele cara que foi abandonado, que foi rejeitado, o que que ele queria? Queria ser aceito, queria ser acolhido. O primeiro ambiente que surgiu, que o acolheu, ele falou: vou ficar aqui, aqui tá tudo bem, aqui as pessoas me aceitam, aqui eu sou um cara amado, as pessoas gostam de mim. Mas naquele ambiente não era um bom ambiente, onde é. todo mundo usava droga, festa, balada, loucura, mulherada. Então, a maioria dos jovens hoje, quando eu olho para. A gente tá numa bolha, entendeu, Edu? Aham. Às vezes você acha assim, não, o mundo tá maravilhoso, tá tudo lindo, os jovens estão com a consciência, estão. A verdade é que hoje eu tenho consciência que eu vivo numa bolha. O meu entorno é muito bom. Você criou, né? Eu me cerquei de pessoas Exato. boas, de pessoas que têm propósito, que querem crescer, que querem Uhum. viver uma prosperidade no seu casamento, trabalho, finanças, prosperidade espiritual, emocional. Eu me cerquei disso. Só que 98% das pessoas estão vivendo num mundo onde você busca o resultado imediato. Você busca ter para ser. Você Uhum. não é para ter, você quer ter para ser. Parceiro. Ou seja, você é aquilo que você tem. Então, porque você é aquilo que você tem, você busca o ter em troca de Essa. qualquer jeito, você faz de qualquer forma para parecer que Uhum. você é. Então é o seguinte: parecer não é ser. Com certeza. Então, tudo que eu sou, tudo que eu faço e tudo que eu tenho tem uma origem. E a verdadeira origem não é o seu passado. Anota isso aí, você que está assistindo. Você não é fruto do seu passado. A palavra diz que o Senhor nos formou, nos criou desde antes da fundação do mundo. Então ele pegou um pedacinho dele e colocou em nós. Nós fomos para o ventre da nossa mãe, Uhum. fomos formados ali e quando nós nascemos, nós tínhamos um destino. Só que quando a gente nasceu, a partir daquele momento, nós nascemos no mundo caído. E a partir de crenças dos pais, professores, pastores, padres, toda essa turma aí implantou um monte de crença na gente, As a crenças. partir das experiências dele. Claro. E isso acaba gerando uma série de comportamentos, padrões mentais ali e comportamentais que muitas vezes não são bons, né? E nós precisamos tratar isso. Então, ao longo da minha caminhada, eu fui recebendo uma série de inputs na minha mente do que deveria ser, do que eu deveria fazer. E dentro do que eu tinha de conhecimento, do que eu tinha de visão de mundo, do que eu tinha aprendido com as pessoas que me influenciaram na minha infância, eu comecei a me comportar. Eu me lembro muito bem, cara, que quando eu conheci meu pai jogava bola também. Você jogou bola, né? Por isso que aquele dia eu falei com você. Aham. Me lembrou muito meu pai. Meu pai jogou bola e eu vivia. Quando eu conheci meu pai biológico, eu fui passar um tempo na casa dele, como eu falei aqui no começo. Aham. E o que que acontecia na casa do meu pai? Praticamente todo dia era casa cheia de amigos e mulheres. Eu cresci vendo aquilo e vendo aquilo como legal, Normal. bacana. Normal. Qual foi o meu comportamento da minha juventude até um pouco mais para frente que eu posso depois contar? Cara, eu falava, uai, mas ter um monte de amigo, tá na balada e mulher é muito bom. Exato.
Para você, a sua cabeça é E normal. Né? definitivamente, se você olhar para o curto prazo, para o prazer imediato, para saciar o seu ego, né? E entender que você é cercado de pessoas, que você tem amigos e tal, que você é uma pessoa importante, para quebrar aquele sentimento de rejeição e de abandono. Se você olhar no curto prazo, é muito bom, Ah, né? maravilhoso, né? Eu tenho certeza que você passou por isso também. Maravilhoso. É festa, é bebida, é tudo lindo. Só que no médio e longo prazo é tudo vaidade. Uhum. É tudo você querendo suprir carências emocionais e querer substituir o que você não teve por algo que é como se fosse uma droga, Exato. né? É como se fosse uma droga que você vai tomando doses ali para ter aquele momento, né? Então, cara, eu acabei passando por isso. E a minha jornada com isso durou um bom tempo. Porque mesmo depois que eu comecei a minha vida profissional, sempre fui um cara que trabalhou bastante, que empreendeu, que criou muitas coisas. Mesmo depois disso, eu continuei tendo esses comportamentos. Uhum. E aí eu tive problema no meu primeiro relacionamento, assim, que eu tive um filho, eu não casei, até fui morar junto, mas depois nós tivemos um problema e aí eu perdi ali o meu primeiro relacionamento. Depois, logo na sequência, eu conheci uma outra pessoa, aí essa pessoa engravidou, aí eu casei para poder falar, cara, não vou deixar mais um filho aí solto, né? E aí eu me casei, mas eu não casei amando a pessoa, apaixonado. Não, eu casei porque ela estava grávida. E aí foi mais um erro de avaliação. Enfim, aí a minha vida tomou um rumo de desconexão familiar. Afinal de contas, eu não tinha tido a referência paterna, não tinha tido um ambiente de família. Obviamente, isso se estendeu para a minha vida adulta e ali eu também não consegui construir uma família por muito tempo, né? E isso acontece, eu não sou o coitadinho, não é sobre isso que eu estou falando, mas isso acontece com grande parte das pessoas que não têm uma base familiar, que não tem uma estrutura familiar com o pai, com a mãe, né? Que tem ali aquele acompanhamento, aquele cuidado que normalmente deve ser e que é o ideal que se tenha. Hoje o mundo ele está muito mudado mesmo, mas lá atrás também isso acontecia de uma maneira diferente, mas acontecia. Exato. Então eu sou um entre milhões que tem esse problema e que precisa superar isso, precisa fazer com que isso, essa fraqueza se torne uma força. E eu encontrei isso em Deus. Foi o primeiro ponto aí que depois a gente pode entrar um pouquinho mais a Essa fundo virada nisso. de chave, né? Exatamente. O que nós nos escondemos atrás é assim, você foi criado trabalhador, muito trabalhador, se deu muito bem na vida e por trás disso você mascarava coisas que não eram Total, duradouras. Então assim, ó, total. eu sou trabalhador, eu acordo cedo, faço o que eu tenho que fazer, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Posso tudo, né? Posso tudo. Você machuca pessoas, você machuca a si mesmo, você não tem continuidade no que você, no propósito, né? Sim, total, é isso Então mesmo. eu acho que e quando foi essa virada de chave que você olhou para despertou em você para Cara, que você assim, eu tô errado, eu preciso mudar, senão eu vou. eu tive alguns pontos, Aham. tá? A gente precisa entender o seguinte, não é do dia para a noite que você muda um padrão mental, que você muda suas crenças, que você tem uma mudança completa. Então isso é processual, tá? E Deus trabalha de forma processual. Uhum. Entenda o seguinte, Deus tem um plano perfeito para você. Somos nós que saímos desse plano perfeito em busca de prazer, em busca de riqueza, em busca de poder, em busca de reconhecimento, coisas humanas. E nós precisamos ser humanos, Claro. né? Aqui eu não estou aqui querendo fazer com que você se torne Deus. Nós temos que ter a nossa humanidade e reconhecer isso. Então nós somos todos falhos e nós vamos errar muito. O grande lance é nunca errar nas mesmas coisas. Só que Exatamente. a gente, quando não tem consciência disso, a gente acaba errando nas mesmas coisas. E muitas vezes, né? E o que aconteceu, cara?
Eu passei a minha juventude em Vitória, no Espírito Santo, Uhum. e com 32 para 33 anos, eu me separei da mãe do meu segundo filho. E nessa época eu trabalhava na multinacional de telecom no Brasil. E nessa multinacional, todos os nossos amigos eram em comum, tanto eu quanto ela. Por quê? Porque ela também trabalhava nessa multinacional. E aí eu decidi que eu precisava mudar de ambiente, né? A mudança de ambiente, Edu, é muito importante nesse processo de mudança de mentalidade. Porque se você decide mudar a sua mentalidade, o ambiente e as pessoas vai precisar mudar também. Porque Entendi. senão fica te puxando. Pega aqui na minha mão. Puxa pro seu lado aí. Uhum. Puxa. Eu também estou puxando. Exato. Então imagina que eu te puxo para cá, me puxa, eu te puxo, ou seja, não sai do lugar. Então se você quer ter uma transformação na sua vida, seja ela qual for, você precisa de mudar os seus relacionamentos, mudar a sua mentalidade, que é o primeiro passo, você tem que começar a se desenvolver do ponto de vista emocional, para entender esse universo que é o ser humano, né? Nós somos uma máquina completa que tem 3 dimensões: espírito, alma, que é a nossa mente, nossos pensamentos, emoções, sentimentos que geram comportamentos, e o nosso corpo. Então nós somos uma tríade: espírito, alma e corpo. E nós precisamos mudar essa composição quando você não está feliz com aquilo que você está vivendo, quando você acha, cara, isso aqui eu não foi para isso que eu fui feito. Nossa, cara, 98% das pessoas hoje estão fazendo o que não querem para agradar pessoas que não estão nem aí com Tô nem elas. aí com elas, Entende? exatamente. Então, assim, você precisa fazer uma metanoia. E foi isso que eu busquei. Só que isso inconscientemente, com 32 anos, eu mudei de ambiente. Eu falei, cara, eu preciso sair daqui. E aí eu saí de Vitória e fui para Goiás. Uau. Ou seja, uma transição abrupta. Eu me lembro, eu já fiz algumas transições abruptas e eu acredito que vai dar tempo da gente falar aqui. Mas o que que acontece? Eu fiquei em São Paulo até os 12 anos de idade. De 12 anos de idade, eu fui para Vitória, no Espírito Santo, e fiquei até os 32. Deve ser 20 Foram anos. 20 anos. E ali eu vivi muitas coisas. Me envolvi com drogas, mulherada, eu fui promotor e produtor de shows. Então eu tinha acesso a tudo muito fácil, a muitas coisas, enfim. E dentro disso também trabalhei bastante. Enfim, eu sempre fui um cara de trabalhar bastante, mas eu tinha uma vida dupla. Então eu trabalhava muito, mas também final de semana era farra, bagunça, e você não prosperava porque eu não tinha um nível de mentalidade que eu chamo o nível de mentalidade do libertador. E aí eu posso depois explicar o que é o nível de mentalidade do libertador. E aí quando eu passei esses 20 anos, com 32 anos, eu falei, preciso mudar de ambiente, preciso reconstruir a minha vida, preciso reestruturar tudo. Só que eu precisava mudar de ambiente mesmo. E aí o que que eu fiz? Saí de Vitória, no Espírito Santo, e fui para Goiás. Lá ainda trabalhando na Telecom, eu comecei uma jornada, né? A partir daquele momento, larguei o passado para trás e fui construir uma vida nova. Uhum. De 2006, que foi quando eu cheguei em Goiás, até 2010, foi um processo complicado, né? Porque adaptação, eu não conhecia ninguém, fui construindo novos relacionamentos, amizades e tal. Até que em 2010 eu conheci a minha esposa, a Leninha, que eu sou casado até hoje, nós temos 15 anos de casado. Conheci a Leninha e a partir dela eu conheci como Deus se manifesta. Então ali foi a minha primeira experiência assim clara com Deus. Quando eu era novo, lá em Vitória do Espírito Santo, minha avó me levava para a igreja, Uhum. mas eu queria ir para a rua, festa e tudo mais. Mas nessa época, em 2010, como a minha esposa já era cristã, já tinha um relacionamento com Deus, eu comecei a me relacionar com Deus a partir dela. E ali em 2010 a gente se casou, no final de 2010, dia 27 de dezembro de 2010. Ficamos casados por 7 anos, inicialmente, mas
como eu estava num processo de mudança de mentalidade. Eu tive muitos problemas no meu casamento nesses 7 anos, mas não de adultério, nada disso. Problemas de comportamento. Por quê? Porque eu não sabia viver em família. Eu não tinha vivido em família a vida inteira. E quando eu me casei com ela já tinha 2 filhos. Os meus filhos, os 2 que eu tinha, tinham ficado no Espírito Santo. Eu não sabia viver como um marido, eu não tinha experiência, eu não tinha referência disso, eu não tinha nada. E aí eu fui aprendendo, isso era complicado para mim. Então a gente foi se ajustando, se alinhando e tal, e ficamos bem por 7 anos. Nesse período de 7 anos, eu trabalhando bastante, eu tive a oportunidade de entrar no projeto do governo do estado de Goiás, onde eu cresci muito e tal. E foi nesse período, no ano 7, que eu tive um problema de adultério no meu casamento, onde a gente ficou separado por 3 meses. E aí depois a gente se reconciliou, voltou e fazendo aqui uma linha do tempo, 2010 eu me casei, 2017 nós tivemos esse problema. 2018 eu comecei a olhar mais profundamente para os meus comportamentos, para o meu padrão mental, comecei a buscar mais Deus. 2020, com a pandemia, a gente foi encarar a realidade. Por quê? Dentro de casa, 24 horas junto, Uhum. eu, ela e os meninos, nós tivemos que enfrentar o relacionamento de uma forma profunda. Deus faz umas coisas, De né? espaço, de, enfim, o que que eu gosto, o que que eu não gosto. Por quê? Os É. meninos iam para a escola o dia todo, eu ia trabalhar, ela também. Nós tínhamos um negócio lá que ela tocava lá em Goiânia, e a gente se via à noite, de manhã, final de semana, quando um churrasquinho com os amigos, ir para casa da família. Aham. Não tinha aquela intensidade de relacionamento como a pandemia promoveu isso para Uhum. todo mundo, né? No mundo Todos, todo. Então ali a gente começou a entender uma série de coisas e foi no final de 2020 eu tive um mal súbito numa das empresas que eu tinha lá em Vitória, lá em Goiânia. Passei muito mal ali e tal, e ali eu tive um encontro com Deus mesmo, que eu falei, cara, eu preciso encarar as minhas verdades, eu preciso me olhar no espelho, confrontar, entender que eu sou responsável por tudo que eu vivo, que eu que construo o meu destino e eu tenho que parar de culpar os outros, parar de terceirizar a responsabilidade. E foi a partir dali que eu busquei o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento espiritual, inteligência emocional, enfim, comecei a mergulhar nisso no final de 2020 e comecei a mergulhar mais em Deus. Então, em 2021, quando começou 2021, eu tive todo um processo com Deus e a partir dali eu saí do governo do estado, abri a minha empresa de treinamentos, comecei a fazer eventos de desenvolvimento pessoal, que é o que eu faço até hoje. Hoje o meu negócio principal é educacional, é ajudar as pessoas a entender e descobrir propósito, entender a sua origem, desenhar o seu destino. Eu ajudo empresários a multiplicar talentos, enfim, uma série de Mas coisas. deixa eu fazer uma pergunta. Como você saiu de um governo, né? É um bom salário, Sim, sim, uma posição legal, e falou assim, agora vou dar aula. sim. Vou dar treinamento. Na verdade, é o seguinte, cara, 2020 foi um ano em que eu questionava muito, né? Eu me questionei muito em 2020. Por quê, Edu? Eu vi muita gente boa morrendo. Aham. Eu vi homens de Deus morrendo, tal, e eu perguntava, Deus, mas o que que eu estou fazendo aqui? Eu já baguncei minha vida toda, eu já, enfim, causei um estrago danado e eu ainda estou vivo. O que que eu vim fazer aqui? E eu fiquei o ano inteiro perguntando isso. Fiquei o ano inteiro perguntando isso. O que que eu vim fazer, Deus? Me mostra, porque não está nada fazendo sentido. E quando eu trabalhava no governo, Edu, no começo foi muito bom. Mas depois que eu tive esse problema no meu casamento de adultério, eu comecei a viver uma vida que estava sem sentido. Eu não encontrava sentido para nada. Em 2019 eu ganhei um prêmio de gestor da educação, né? Fui reconhecido pelas pessoas. 2020, junho de 2020, comprei o apartamento dos sonhos da minha esposa. Enfim, cara, tinha dinheiro na conta, viajava para vários lugares,
mas eu andava como se eu estivesse morto. Eu Não não tinha vida por dentro. não estava completo. Meus olhos não brilhavam, eu não sentia nada, eu não tinha emoção. Eu não sentia que eu estava fazendo algo que pudesse causar impacto para as pessoas e deixar um legado aqui. Eu não tinha relacionamento com os meus filhos. O meu casamento, embora a gente tinha se reconciliado, não estava aquele casamento que você sabe quando tá bom, Uhum. né? E aí eu trocava o meu tempo por coisas. Tava mais ou menos em casa, eu falava, Leninha, vamos viajar. Pegava um avião, ia para o Nordeste, ia para não sei aonde, enfim. Mas nada mudava por dentro. E aqui vai um recado para você. Se você quer mudar a sua vida, tudo começa de dentro para fora. A maioria das pessoas, Edu, quer começar mudando de fora, para depois ir para dentro. Você tem que Entendi. começar de dentro para fora. É você com você mesmo. Você não vai mudar ninguém, você não vai mudar seu funcionário, você não vai mudar seu cônjuge, você não vai mudar ninguém. Tudo muda no exterior quando você muda aqui dentro. Interior. E aí foi isso que eu fiz, cara. Eu falei, cara, Deus, eu preciso de ajuda. E Deus pegou na minha mão. E hoje nós estamos em 2025. Isso. Tem 5 anos que eu ando completamente na dependência de Deus, em obediência. Já desobedeci demais nesses 5 anos, do ponto de vista de tomar decisões erradas, Aham, claro. mas Deus sempre está comigo. Por quê? Porque nós somos filhos, Edu. Tem uma passagem na Bíblia, que é a passagem do filho pródigo, que ele pede toda a sua herança. O pai tinha 2 filhos, Uhum. e aí ele pede, pai, me dá minha parte da herança aí que eu quero vazar no mundo, eu quero fazer minhas coisas, quero empreender, quero fazer tudo que eu quiser. E aí o pai dá e ele vai. Passa algum tempo, ele gasta toda a herança. E aí ele fala, caramba, eu tinha tudo lá com meu pai. Até os servos do meu pai tem tudo lá, tem abrigo, tem comida, tem trabalho, e eu estou aqui passando o pão que o diabo amassou. Uhum. Eu vou voltar para a casa do pai. Isso nos ensina uma coisa: tudo que você tem longe do pai vai acabar. Não importa o que você construiu, se você está longe da fonte, que é o nosso Deus, o Criador, se você está longe, vai acabar. É como se você tivesse que conectar. Se você fosse. Elétrico. Pega aí o Elétrico. seu celular e você tem que colocar energia, Uhum. certo? Todo dia eu acordo, eu saio para trabalhar, eu uso a energia do iPhone todo dia. Chega no final da noite, acabou a energia. O que eu faço? Carrega. Coloco na fonte. Ele carrega, no outro dia começou novamente. A nossa vida é assim. Se você não recarregar suas energias, se você não conectar o seu espírito com Deus, com o Espírito de Deus, se você não estabelecer o relacionamento de intimidade com Deus, a sua energia vai acabar. E quando essa energia acaba, não tem nada que substitui. Não existe nada, nenhum dinheiro do mundo, nenhum lugar do mundo, nenhum bem material do mundo, nenhuma pessoa substitui a presença de Deus. E muita gente hoje está trocando a presença pela performance. Ou seja, eu preciso ser reconhecido, Uhum. eu preciso ter as coisas, eu preciso ter um carro bonito, uma casa, um barco, eu preciso ter roupas, relógios, eu preciso ter uma empresa, eu preciso faturar milhões para que as pessoas me reconheçam. E aí ela corre atrás do vento, ela até chega nisso, mas se ela não tiver presença do Deus vivo na vida dela, a performance não se sustenta. Por quê? Vai chegar um tempo que ela vai cansar desse jogo. E aonde que eu renovo as minhas energias? Família. Casa. Em Deus, em primeiro Deus, lugar. claro. E aí eu reflito isso para minha família. Uhum. E quando eu entendi isso, cara, eu falei, eu só preciso de Deus. Eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Por quê? Deus, quando eu busco o reino e a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas, está na palavra. Quando eu estou conectado com Deus, ele me conecta com quem está conectado com ele. Então é ele que traz as pessoas,
é Ele que traz as oportunidades. A verdadeira performance que você tem que ter é a performance de estar na presença do Senhor. E isso, para mim, mudou a minha vida completamente. Porque antes eu era um cara que se sentia rejeitado, abandonado, que tinha que ser aceito, que precisava ser aprovado, que fazia tudo para ter coisas. E hoje eu sou alguém amado, já aprovado desde antes da fundação do mundo. Uma pessoa que hoje tem princípios, tem valores, sabe para onde está indo, sabe o que quer, que não se corrompe e que está disposto, quando erra, a se arrepender, a ter um coração arrependido, a ter um coração quebrantado diante do Deus vivo e reconhecer que sem Ele eu não sou nada. Reconhecer que as minhas fraquezas, para Deus, são as minhas forças. Porque Deus, ele é especialista em confundir os sábios. A palavra diz isso. As coisas de Deus são loucuras para os homens. Então, por que que Deus pega homens que parecem que não são nada e coloca eles assentados como reis? Porque ele pegou José, que era rejeitado pelos irmãos, e colocou para governar o Egito. Pegou Davi, que foi o último que o profeta Samuel pediu para conhecer, para ungir ele como rei. Uhum. Deus mandou Samuel na casa do pai de Davi e falou: ó, lá você vai ungir o rei de Israel. Eu já escolhi, ele está entre os filhos. Eu esqueci o nome agora do pai de Davi. Depois vai vir aqui. E aí ele foi lá, pediu para o pai de Davi fazer a fila de todos os irmãos. Davi não estava lá, Davi estava pastoreando. E ele foi um a um e não era nenhum deles. Aí ele perguntou: tem mais algum? Aí o pai de Davi falou: tem Davi, então manda chamar ele lá. Quando ele chegou, era ele o cara, o escolhido. Então ele não tinha ele não tinha o tamanho de um rei, ele não tinha nada, mas ele achou graça aos olhos do Senhor. Então todas as pessoas que querem realmente ter intimidade com Deus e ter um relacionamento genuíno, Deus levanta nessa terra como rei e sacerdote. A Bíblia diz isso, nós somos reis e sacerdotes aqui na terra. E aí você pode reinar e ser um sacerdote da sua casa, dos seus negócios, e você pode ajudar outras pessoas com isso. Então isso para mim foi o que mudou, a virada de chave foi entender a paternidade de Deus. Cada um de vocês estão assistindo isso. Se você entender a paternidade de Deus na sua vida, você vai parar de ter medo, vai parar de ter dúvida, vai parar de ser inseguro, vai parar de querer agradar as pessoas e vai fazer tudo que você tem no coração para fazer. Porque a Bíblia diz assim, ó, é de Deus o querer e o realizar. O que que é isso? Se você quer algo, Edu, se você sente algo no seu coração, se você tem vontade de conquistar algo, foi Deus que colocou aí. E se Ele colocou, Ele vai te bancar. Eu escutei ontem um cara falando assim, God's will, God's bill. Então, se a vontade é de Deus, ele paga a conta. E se tem algo no seu coração, foi ele que colocou. E se ele colocou, ele vai cumprir. Você só precisa aceitar o processo. É ter um coração ensinável, né? Total. Porque você tendo um coração ensinável, você quer aprender qualquer coisa que seja de onde você convive, seu ambiente é Deus. Sim. Por isso que a gente fala muito sobre o lugar, o ambiente que você está, as pessoas com quem você anda, com tudo isso. E aí você você foi para São Paulo? Sim. Como foi essa história de você? Aí tá, porque você hoje é um sócio da plataforma global. Sim. Isso quantas plataformas são? Tá. Como foi essa Vou jornada do Pablo Marçal, hein? Boa, vou contextualizar para você. O que que acontece? 2021 eu me desconectei do governo, fiquei um ano, como dizem, né, o ano sabático, né? Hoje é óbvio que a maioria das pessoas tiram o ano sabático com uma boa reserva financeira, tudo organizadinho. Eu não. Eu tirei esse ano sabático mesmo sabendo que eu ia passar dificuldade. E eu fiz isso, cara. Saí do governo, larguei tudo. Obviamente que eu passei ali uns 6, 7, 8 meses com tudo organizadinho, né, financeiramente, mas mergulhei em Deus.
2021 eu li a Bíblia toda, eu lia um livro por semana, fazia atividade física todos os dias, todo dia de manhã, 5h30, 6 horas da manhã, eu estava ali no meu tempo de intimidade com Deus. Final do dia, 6 da tarde, a mesma coisa, tempo de intimidade com Deus. Acordava cedo, dormia cedo, cortei tudo, troquei meu WhatsApp, acabou todos os meus relacionamentos antigos, anteriores, me fechei mesmo, entrei para dentro da minha casa, busquei focar totalmente no meu desenvolvimento espiritual, emocional e intelectual. Escrevi 2 livros, criei mentorias, criei treinamentos, ali tudo dentro de casa, sem sair de casa. Eu fiquei 2021 dentro de casa mesmo, em Goiânia. No final de 2021, aproximadamente não, em outubro de 2021, eu fiz o meu primeiro evento presencial, né? E eu convidei o Nésio Monteiro. Final de 2020, eu vi uma live do Nésio Monteiro com o Pablo Marçal. Uhum. 2020, minha esposa me mandava muitos vídeos do Pablo Marçal. Só que eu não assistia, para mim não fazia sentido. O Nésio, eu conhecia ele desde 2014, 2013, aproximadamente. Goiânia, né? A gente era da mesma igreja lá em Goiânia. Uhum. E quando eu vi o Nésio em 2020 numa live com o Pablo, eu falei, cara, eu vou assistir, porque eu conheço o Nésio. É um homem de Deus, é um rapaz, Do bem. cara, do bem, e eu vou assistir a live. E assistindo a live, eu conheci o Pablo. Uhum. E foi a partir daquela live que eu comecei a consumir os conteúdos do Pablo. O Pablo tem muito conteúdo gratuito no YouTube. E eu comecei a maratonar naqueles conteúdos, o que me ajudou muito a ter nível de consciência acerca de uma série de coisas da minha vida. E eu comecei a me desenvolver, comecei a buscar informação. Início de 2021, eu entrei num programa chamado Pior Ano da Sua Vida. E aquele programa, que parecia para mim um curso online sem nenhum valor, foi o pontapé inicial para uma revolução na minha vida. E aí eu li a Bíblia inteira, nós estamos falando aí de um livro por semana, vamos falar de 48 semanas, quase 50 livros em um ano. Uhum. Se você não sabe, a maioria dos brasileiros não lê nem um livro por ano. Se eu não me engano, 78% dos brasileiros não leem um livro no ano. Uau. É assustador É isso. assustadora. Então, para mim, foi um ano extraordinário do ponto de vista de transformação de mentalidade. Uhum. E a partir dali, em outubro de 2021, eu fiz um evento de desenvolvimento pessoal chamado Plenitude em Finanças, Imersão Plenitude em Finanças, onde eu levei o Nésio Monteiro para falar. Ali a gente se conectou e eu comecei a fazer vários movimentos em Goiânia de desenvolvimento pessoal e espiritual. Naquela época tinha também o Quartel-General do Reino, que o Pablo lançou para reunir pessoas nas casas. E eu comecei a fazer isso na minha casa e trazer gente. E o negócio começou a crescer, crescer, crescer. E eu acabei me tornando uma das referências em Goiânia do movimento do Pablo, sem ele me conhecer ainda. Eu só tinha conexão com o Nésio. E aí, janeiro de 2022, eu fiz um outro evento lá em Goiânia ainda, chamado Congresso Plenitude de Empreendedorismo e Investimentos. E aí eu trouxe vários palestrantes, e aí foi um grande evento. Foram 2 dias de evento, mais de 150 pessoas passaram por lá, e foi um divisor de águas da minha vida. Porque no final desse evento, eu decidi me mudar para Alphaville, em São Paulo. No final mesmo, na noite do segundo dia, Deus colocou no meu coração: agora você vai para Alphaville, e você vai para esse novo nível, você vai para essa nova fase, você vai caminhar junto com o Nésio e com o Pablo lá. E aí eu fui, dia 2/2 de 2022. 2/2/2022. 2/2 de 2022, eu cheguei em Alphaville e comecei a caminhar junto com o Nésio, já com, obviamente, uma experiência de negócios de mais de 25 anos. Eu acabei assumindo ali todos os negócios do Nésio. Eu fiquei representando ele. O Nésio tem vários sócios e eu fiquei representando ele nos negócios. Foi ali que eu comecei. 2022, comecei a tocar todos os eventos também do Nésio, estruturar, organizar, fazer a gestão, enfim. Me posicionei como estrategista. E veio a política.
Quando veio a política em 22, o Pablo anunciou ali a candidatura, né, a deputado, a presidente da Presidente da República. República. Presidente da República, depois tiraram a condição dele de presidente, ele foi para concorrer para deputado. 2022 foi um ano onde a plataforma houve uma mudança de pessoas, porque muita gente que estava lá não queria ir para a política e eu acabei tendo a oportunidade de estar mais próximo, porque muita gente saiu, eu estava chegando, eu coordenei a campanha do Nésio para deputado Do estadual do Nésio. Do Nésio? O Nésio também Uau, concorreu. eu não sabia. E aí eu cuidei da campanha deputado estadual do Nésio, eu conectava as cidades, levava o Nésio para fazer reuniões em grupo e tal, enfim, fiquei coordenando ali e também consegui ajudar o Pablo na campanha ali para presidente, mas mais focado no Nésio, e o Nésio ajudava o Pablo na campanha dele. Então, 2022 foi um ano que eu tive acesso, que eu consegui aproximar mais tanto do Nésio quanto do Pablo por conta dessa mudança da turma que estava na plataforma não tinha o coração para a política, muita gente saiu e quem permaneceu acabou conseguindo acelerar um pouco mais ali no ponto de vista de relacionamento e de conexões ali dentro. 2022, nós focamos 100% na política, então não deu para mim ir para a minha pegada de desenvolvimento pessoal, fazer eventos e tal. Ali naquele momento, cara, parecia loucura para mim, porque eu tinha saído da política em 21 e não queria mais saber disso. Mas Deus me trouxe e aprove o Senhor que eu contribuísse. E foi muito bom, foi muito aprendizado. E a partir dali a gente trilhou um caminho. 2023 foi um ano de crescimento assustador para mim, né? 2022 eu fiz um evento chamado Churrasco de Negócios. Eu criei esse evento para o Nésio. A gente fez uma edição em 2022, foi muito bom. Depois entrou a política, a gente parou de fazer eventos, canalizamos tudo para a política. Voltou 2023, a gente voltou com um churrasco de negócios e esse evento virou um sucesso. Foi um evento que, de 2023 até o final de 2024, ele gerou mais de meio bilhão de reais em negócios dentro desse ambiente, que era um churrasco, onde a gente conectava vários empresários, e eu tive a felicidade de ser o idealizador ali e ajudar o Nésio a alavancar um dos braços educacionais dele através desse evento, e eu tenho muita alegria de ter feito parte dessa história, e até hoje a gente tem churrasco de negócio no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Você me perguntou para responder sobre as plataformas. Hoje nós temos plataformas em Angola, na África, em Israel, temos plataforma na Bélgica, Inglaterra, França, Itália, estamos abrindo na Espanha, no Reino Unido já tem também, Brasil, em algumas cidades do Brasil e aqui nos Estados Unidos. A gente tem aqui a sede da plataforma aqui em Orlando. Então, é um ecossistema de negócios, onde o nosso ponto forte, do ponto de vista de, de foco, é o educacional. O que a gente faz? A gente transforma empresários em líderes, mentores, treinadores para multiplicar os seus talentos e expandir a mensagem do reino através dos negócios. Esse é o core da plataforma. Por isso que o nome é plataforma. O Pablo deu esse nome porque é uma plataforma de lançamento de pessoas e a gente entende que mentores, líderes, treinadores são as pessoas que realmente geram transformação, que geram emprego, renda e que mudam uma cidade, mudam um bairro, mudam uma cidade, um estado, um país e, consequentemente, mudam o mundo também. O que eu falo e a gente escuta muito e é realidade, né? Para você dar um próximo passo, você tem que se preparar. Você tem que se preparar muito. Você ficou um ano, você conseguiu tirar um ano com dificuldades, Sim. com tudo, mas isso veio de dentro para fora para você fazer isso acontecer. Isso é muito digno, porque é muito honrável, porque você se preparou para tudo que você está vivendo hoje. Sim.
Você se colocou no ambiente, você não esperou ninguém ir lá em Goiânia te buscar. Não, de jeito Você nenhum. foi atrás da onde você queria estar. Sim, Eu acho que é muito importante isso, você saber o que você quer para sua vida. E é por isso que você hoje tem todo esse sistema, esse louvor de ter tudo que está acontecendo na sua vida, esses méritos, né? sim. Na verdade, eu penso assim, Edu, que nós somos aperfeiçoados em Claro. todo o tempo, né? Eu comecei essa jornada com 46 anos. Eu vou fazer 52 dia 17 de setembro agora de 2025. E são só 6 anos, cara. Imagina você, um cara que saiu da favela, um cara que saiu de um ambiente onde não existia nenhum nível de consciência acerca do que realmente importa na vida, um cara que viveu uma série de situações negativas, um cara que tomou decisões erradas e que durante 46 anos da sua vida tinha um padrão mental, tinha uma visão de mundo limitada. Ou seja, você não substitui 47 anos. Você converte aquilo que você viveu nesses 47 anos, canaliza isso para o seu bem. Uhum. Então eu entendo o seguinte: eu não desprezo nenhum dia dos meus 47 anos antes desse meu novo processo. Na verdade, eu agradeço a Deus, porque as histórias que eu vivi me ajudam hoje. Eu tenho experiência, eu consigo entender ambientes, eu consigo reconhecer e ter compaixão pelas pessoas, eu consigo entender como me posicionar em determinados ambientes, eu Claro. consigo ter flexibilidade. Enfim, realmente eu fui preparado para aquilo que Deus me chamou. Eu nunca fiquei preso em ambientes. Eu nunca fiquei numa zona de conforto geográfica, financeira, nunca. Até porque eu não tive a oportunidade de ficar, porque o tempo todo da minha vida estava acontecendo algo que eu precisava me movimentar. E eu sou grato a Deus por isso, porque eu conheço gente, Edu, que nunca saiu do mesmo bairro Uhum. e que viveu a vida toda na mesma casa e que Exato. tem os mesmos relacionamentos, ou seja, a sua a sua visão de mundo, a sua geovisão, ela é muito pequena. E quanto menor a sua visão de mundo, menor os seus resultados. Quanto menor a sua visão sobre tudo que cerca o mundo, menor é o seu resultado. E para as pessoas que querem mudar o seu resultado, crescer e viver a palavra prosperidade na raiz dela, você precisa sair da zona do conforto. Você tem que entrar na zona do medo, porque esses dias Deus falou muito forte comigo sobre isso. O medo é uma película que te separa da glória. Então, quando aqueles coaches falam assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Já ouviu isso? Claro. Todo, né? Uhum. Isso é um jargão, né? Aham. Você tá com medo, vai com medo mesmo. Exato. O que que é isso, cara? O medo, ele aponta para o seu destino. Tudo aquilo que você sente medo, ele está apontando para você, vai por ali, porque depois que você passar por isso, você vai acessar a glória. Uhum. Você vai acessar um novo nível. Você vai ter a oportunidade de mudar a sua visão e conseguir novas oportunidades, novos resultados. Então, o medo é uma película que te separa da glória. E a glória de Deus está ali atrás. Então, tem muita gente que fala assim: como que eu vou saber a decisão correta? Ele aponta para os seus medos. Se você é alguém que enfrenta os seus medos, você vive de glória em glória e tem resultado o tempo todo. A nossa vida é processual e o aperfeiçoamento é contínuo. Nós nunca vamos estar prontos, só quando a gente partir. Uhum. E olhe lá, né? A maioria das pessoas não estão prontas quando deixam essa terra. Infelizmente, elas tomaram decisões, não decidiram viver processos de transformação e de metanoia e acaba vivendo uma vida no automático. E eu não quero viver essa vida no automático. Eu estabeleci, por exemplo, que os Estados Unidos para mim é uma fase de 8 anos.
eu quero ir para um outro nível, eu quero conhecer outros lugares, eu quero morar em outros lugares, eu quero... Enfim, eu não quero parar. Por quê, cara? Porque aqui não é minha casa. Nós estamos numa linha do tempo que para Deus não existe. Deus, ele está no Kairos, ou seja, para ele, a Bíblia diz isso. Um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um dia. Então, para Deus, esse tempo cronológico do nosso relógio não existe. Então, se eu sei que aqui eu estou de passagem, cara, eu quero conhecer o máximo que eu puder. Eu quero ir para o máximo de lugares, eu quero ter o máximo de experiências. Por quê? Só tem um jeito de você aumentar a sua visão de mundo. É ter o máximo de experiências novas possível. É viver o lugar também. Eu recomendo para você, todo dia tenha uma experiência nova. As pessoas saem de casa e vão para o trabalho pelo mesmo caminho todos os dias. Não tem uma experiência de um trajeto novo. Uhum. As pessoas, às vezes, têm o mesmo horário para fazer as mesmas coisas. É legal ter disciplina, mas a disciplina precisa ser alinhada com você viver experiências novas, porque senão essa rotina acaba te sufocando e te encaixota num padrão de comportamento onde você não consegue sair e limita seu teto de crescimento. Nós não somos limitados. Quem limita é você mesmo. Você mesmo. A sua própria mente é o seu pior inimigo. E se você deixar ela dominar, ela vai te encaixotar e vai te manter dentro de um sistema que te aprisiona e que você vai chegar num ponto da sua vida, eu diria lá pelos 45, que você vai falar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Exato. Você pode ter dinheiro na conta, você pode estar com sua casa quitada, seus carros do ano, sua esposa bem, seus filhos crescendo, mas vai ter um vazio lá dentro. Aquele vazio dói, né? Nossa. E sabe qual é o vazio? O vazio de não viver coisas novas. E a Bíblia diz isso. Deus está fazendo uma coisa nova em todo o tempo. E nós precisamos entrar nesse novo de Deus. Precisamos viver isso, né? Porque as coisas estão mudando o tempo todo e eu preciso ser um agente que cria a mudança. Se você é um criador de mudanças, você governa. Se você é alguém que é arrastado pela mudança, você é um escravo. Então, seja pioneiro nas coisas. A coisa mais poderosa que tem é você ser pioneiro nas coisas. E aí tem a Plenitude Corp. Essa aí é um projeto para os Estados Unidos. Cara, isso é um projeto Esse global. Plenitude já vem? É um projeto global. Uhum. Porque lá você viu lá como eu me posiciono. Líder global dos libertadores. Exato. O que é os libertadores? É um movimento que eu criei, que eu senti no coração de criar, para gerar liberdade, para as pessoas entenderem, para cada empresário entender que ele pode ter mais liberdade, ele pode ter mais lucro e pode deixar um legado se ele se posicionar como um multiplicador de talentos. Se ele pegar tudo que ele sabe, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, os erros, os acertos, tudo que ele desenvolveu na sua vida, transformar isso em treinamentos, consultorias, mentorias, palestras, eventos e ensinar as pessoas como ele chegou aonde ele chegou. Isso vai multiplicar talentos, isso vai acelerar o tempo de outras pessoas. E isso você cria uma fonte de receita conectada com o seu negócio principal, você educa pessoas, você forma pessoas, você implanta cultura que você acredita que dá resultado para outras pessoas, você forma colaboradores, você ajuda os seus concorrentes, você se torna um líder do seu mercado quando você se posiciona com um braço educacional. Então, todo empresário que se posiciona como mentor, para mim, ele é um libertador, porque ele leva essa visão de liberdade para as pessoas. E esse projeto ele é global. Eu acredito que nós vamos atingir, e isso é o que Deus colocou no meu coração, 13.522.500 pessoas ao longo da minha vida. E até os 98 eu vou estar firme e forte Eu aí. não acho, eu tenho certeza disso. Boa. O que eu conheço, eu tenho certeza que isso vai acontecer mesmo. Amém. O Alexandre, eu sei que eu tenho várias perguntas, mas a gente tem um tempo que a gente tem que cumprir. E eu sei que a gente vai precisar de outro podcast para a gente continuar esse papo. A gente vai ter muita coisa boa para vocês
do Alexandre. E eu queria que a gente sempre termine o nosso podcast você deixando uma mensagem para os nossos ouvintes da sua, o que seu coração mandar. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Esse Edu, aqui, viu, obrigado. pela oportunidade. Eu que agradeço sempre. A gente se conheceu há pouco tempo, mas eu sou muito grato por essa nossa conexão, de verdade, tá? É igual. Eu quero que você entenda o seguinte: eu não tenho dúvida que foi Deus que colocou você no meu caminho aqui nos Estados Unidos, nessa fase que eu estou, Certo. tá? Eu te agradeço a confiança por Amém. você abrir seu coração comigo. A gente está vivendo um processo Uhum. de desenvolvimento seu por uma série de coisas. Então, eu aprendo com você o tempo todo. Você tem me ajudado muito e eu espero sempre também poder contribuir com você para o seu desenvolvimento, tá? Já está. Honra a Deus pela sua família. Sou muito grato de verdade. Eu tenho convicção assim que eu vou poder agregar muito valor na sua vida ainda, assim como você também vai agregar na minha. Nós estamos juntos aí, tá? Conheço a sua história. Quero te dizer que você deve se orgulhar de 100% da sua história. Não há nada na sua jornada que não foi preparado por Deus para te posicionar como um grande homem, não só aqui na América, mas nas nações. E a sua história, ela é inspiradora. Eu realmente, toda vez que você fala do processo que você viveu, eu falo, cara, esse cara é muito forte. Então você carrega uma força interior muito grande, tá? Um coração gigante. Então, glória a Deus pela sua vida. E a gente está só começando. Eu tenho certeza que nós vamos viver grandes coisas. Então, gratidão aí pelo tempo, pelo espaço aqui e por tudo que a gente está começando a construir. Nós do Alaska Podcast, o Eduardo e toda a equipe, ela agradece a sua presença aqui no nosso Alaska Podcast. Seja sempre bem-vindo no que você... Hoje nós tivemos uma aula do Alexandre E eu quero Morelli deixar aqui. uma mensagem para você que está assistindo. E o Edu falou, obrigado pela sua presença. Eu quero te dizer uma coisa. Não troque a presença do Senhor por performance em negócios, em tudo que você for fazer. Performance só é prosperidade quando tem a presença de Deus. Então, não troque a presença pela performance, porque assim você não vai prosperar. Resumindo, prosperidade é presença com performance. Deus abençoe vocês. Amém. Tamo junto. Tamo junto.